Bom dia, Naila. Bom dia. Esperar o resto do povo entrar aí. Ai, ai, ai. Cadê o povo, gente? Respondeu bom dia lá no grupo. Vamos lá, então, Naila. Esperar o povo. O povo vai entrando aí, eu vou aceitando. Nossa aula hoje é de biologia. O meu celular despertando 8h30, sendo que eu tenho que acordar 8. Vai entender, né? Vou colocar aqui. Hoje eu quero falar, Naila, sobre hereditariedade. Eu já até comecei a falar sobre isso aqui, só que eu não terminei, aí eu vou repetir de novo e dar sequência. Então, eu quero falar com você hoje sobre hereditariedade. O que é isso? Não sei se você percebe, mas você deve perceber que você tem alguma semelhança lá com seu pai, alguma semelhança com sua mãe. Eu também tenho essa semelhança. Os meus irmãos têm semelhança aí com meu pai e minha mãe, comigo. Por que que isso acontece? Hoje a gente sabe que nós somos uma herança genética dos nossos pais. Então, junta lá um pouco do material genético do meu pai, um pouco do material genético da minha mãe, e vai me gerar. Então, eu sou uma mistura aí dos dois, digamos assim. Deixa eu aceitar o Arthur aqui. Bom dia, Arthur. Bom dia. Então, Arthur, estou falando sobre hereditariedade. Comecei agora. Eu estou falando que, assim, nós somos frutos da herança genética dos nossos pais. Por exemplo, eu sou muito parecida à minha mãe em alguns aspectos, em outros aspectos eu sou parecida ao meu pai. Por quê? Porque nós somos frutos dos dois. Você é fruto das características do seu pai e de sua mãe. E você vai ver que, por exemplo, alguma característica você parece mais seu pai, outra característica você parece mais sua mãe. Mas, basicamente, nós somos uma mistura dos dois. Às vezes, tem ali características até dos nossos avós. Por quê? Porque isso é transmitido de uma geração para outra. Então, por exemplo, a informação genética do meu avô, parte de pai, passa para o meu pai. E aí acaba que aquela mistura do meu avô, da minha avó com o meu pai e com a minha mãe, passa para mim. Então, nós somos frutos nada mais, nada menos que de uma mistura genética aí dos nossos antepassados. Então, desde muito tempo aí, se tem esse desejo de entender por que que essas características elas são passadas aí de geração em geração. Então, desde tempos remotos, ao observar a natureza e a reprodução de seres vivos, os seres humanos já haviam notado que as características dos indivíduos eram transmitidas de uma geração para outra. Então, isso é notado há muito tempo. E aí, só que aí ficou mais evidente quando começou ali a domesticar plantas e animais.
Então foi começando a perceber, peraí, esses animais aqui estão saindo igual aos seus pais. Essas plantas aqui estão saindo igual às suas antecessoras. Então, foi se notando aí que as características eram transmitidas aí de geração em geração. Então, na Grécia Antiga, lá 460 anos antes de Cristo, só para vocês terem uma ideia, o tanto que é longe, e já se pensava isso, 460 anos antes de Cristo. Deixa eu só tirar aqui o negócio de vibrar aqui, que fica ruim. Aí. Então, lá em 460 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, já tinha gente que pensava sobre isso. Então, você tinha ali o filósofo grego Hipócrates, propôs aí a teoria da pangênese. Segundo essa teoria aí, cada órgão do corpo humano paterno produziria gêmeas, que era o material hereditário, transmitido aos descendentes. Então, é como se fosse assim, ó. Hipócrates pensava que assim, ó, o homem ali da relação, ele produziria, por exemplo, um rim, um fígado, um cérebro, dentro dele transmitiria para uma mulher e nasceria uma pessoa lá, com aquelas características. Então, era mais ou menos o que Hipócrates acreditava. E aí, outro filósofo grego também, que teve aí uma teoria sobre a hereditariedade, foi Aristóteles. Para Aristóteles, os pais e as mães responsáveis pela liberação do material genético. Então, ele foi o primeiro ali a entender que não é só o pai, é o pai e a mãe que tem aí essa junção dos dois material genético para produzir lá as características de um novo ser. Então, para Aristóteles, os pais e as mães eram material genético para a nova geração. Por meio de quê? Por meio de uma mistura de sangue. Olha para você ver a coisa aí. Então, o sêmen dos homens, que seria um tipo aí de sangue purificado, seria misturado com o sangue menstrual das mulheres. Pensa que nojeira da coisa aí. Então, Aristóteles, ele dizia que quando eu juntava aí o sangue de um homem com da mulher, gerava aí o material genético da coisa aí. Mas a gente sabe que, hoje a gente sabe que não é bem assim, não é através do sangue. E é isso, essa era a ideia de Aristóteles. Vamos seguir aqui. Já lá no século XVII, teve avanços, né, na ciência, e aí teve um cientista aí chamado Anton van alguma coisa, ou nome complicado. Então, descobriu a presença de estruturas, na época chamada de ovos, no sêmen. Então, no sêmen lá, masculino, eu tinha ali ovos. E aí, essa ideia deu origem aí da pré-formação. O que é isso, pré-formação? Constitui na ideia de que o desenvolvimento de um novo indivíduo se dava a partir de um ovo. É quase que isso hoje, né? O que acontece hoje? Hoje a gente pega lá o esperma masculino junto com o óvulo feminino e junta, vira um ovo. E aí esse ovo vai se duplicando ali, a gente não sei se vai ver aqui para frente, mas vai se duplicando por divisão celular até virar um ser. Mas hoje a gente tem, é basicamente isso. Então, dava origem aí a um óvulo. Dessa forma, cada homem possuiria dentro de si homúnculos. O que é esse homúnculos? Homenzinhos, é como se fosse assim. Esse cara aqui acreditava que assim, dentro do homem, ele já possuía pequenos homenzinhos, que quando chegava lá na mulher, entrava para dentro de um ovo e era produzido aí o ser. Então, esse cara acreditava isso. Então, que o homem tinha lá homenzinhos de tamanho reduzido que ia para a mulher para se desenvolver. Então, basicamente, é o que ele acreditava lá. E a gente sabe que não é homenzinhos, né, gente? É esperma. Mas vamos lá. Então, foi somente lá no século XIX, gente, olha o tempo, as primeiras pessoas a falar de hereditariedade era 400 anos antes de Cristo. Só foi ser concluída essa história século XIX, ano de 1900. Então, foi somente no século XIX que chegou-se à conclusão da existência dos gametas. O que é gametas? Os óvulos para as mulheres e os espermatozoides para os homens. Então, que quando unidos na fecundação,
davam origens aí a novos indivíduos. Essa é a teoria da hereditariedade mais aceita pela comunidade científica até hoje, né? E teve sua origem lá com diversos estudos, incluindo aí o cara que mais é top aqui na área da genética, quem mais estudou essa questão de hereditariedade, a gente vai ver muito sobre ele, é Mendel. Então, o nome dele aí é Gregor J. Mendel, mas a gente chama só de Mendel. Então, Mendel foi um dos responsáveis aí por evoluir com essa ideia de hereditariedade. Então, gente, basicamente, a gente sabe hoje que as características elas são passadas aí de pai para filho. Só que como que é passada? Teve todo aí um crescimento histórico. Então, começou lá com a ideia meio sem noção e foi evoluindo, até chegar-se aqui a ideia de que eu precisava de gametas, espermatozoide e óvulos. Então, mas para chegar foi uma longa trajetória até chegar a essa ideia aqui. Até agora foi aí, gente? Tá dando para entender? Sim. Tá. Então, vamos lá, vamos dar sequência. Fundamentos da hereditariedade. Gente, então, atualmente, a ciência responsável por estudar aí a transmissão e a manifestação das características hereditárias é chamada de genética. Gente, existe um negócio, quando eu fazia ensino médio, era uma das faculdades que eu cogitava. Só que é muito difícil, porque no Brasil, se eu não me engano, tem um lugar só. Chama engenharia genética. O que é engenharia genética? É um cara que mexe só com DNA. Ele estuda só DNA. A gente chama o cara aí de geneticista ou engenheiro genético. Por exemplo, o engenheiro civil não constrói casas, não faz construções. O engenheiro, por exemplo, elétrico não cuida da parte elétrica. O engenheiro genético, ele cuida do DNA. E hoje em dia, só para vocês terem uma ideia, o engenheiro genético ele consegue, gente, mudar pedaços do DNA. Uma prova disso que a gente tem os transgênicos. O que é o transgênico? É um ser ali que foi modificado. Por exemplo, a gente tem milho transgênicos, soja transgênica. O que é lá o milho transgênico, a soja transgênica? É um milho que antes ele sofria com muita praga, eles foram lá, mudaram um pedaço do DNA do milho e agora ele é adaptado para aquilo. Então, quem é que faz isso? Geralmente aí é um engenheiro genético. Então, numa indústria, por exemplo, que produz milho transgênico, deve ter lá engenheiros genéticos, biólogos, químicos, mas quem é aí o geneticista, o engenheiro genético. No Brasil, eu não lembro, se eu não me engano, é só no Rio de Janeiro que tem engenharia genética. Eu não lembro ao certo. Mas eu não sei se... Não, eu acho que não é no Rio de Janeiro, mas eu sei que tem poucos lugares de engenharia genética, que é um curso bem avançado, né, gente? Então, gente, a área da ciência que trata disso aí é a genética. Por meio desses estudos, é possível estimar as probabilidades de herança das características, sejam elas normais, sejam ligadas a algum tipo de doença, que serão transmitidas ao longo das gerações. Gente, é possível, hoje, antes de um menino nascer, eu saber como ele vai nascer, se ele está predisposto a doenças. Existem exames para isso hoje, gente. A mulher vai lá, faz o exame, colhe-se o material genético do embrião, e aí, a partir dali, eu sei se o embrião vai ter lá, vai ser sujeito a doença, se vai ser sujeito... Então, dá para ver como o embrião vai nascer. Jéssica, tem como editar as informações? Colocar, por exemplo, olho azul, alto? Tem como? Tem. A Nália chega ficou ali abismada, mas tem como. Só que assim, gente, tem como, mas não pode. Não pode usar a edição genética para esse fim. Existe um negócio chamado... Legal, é ilegal. Por enquanto, né? Por enquanto é ilegal. Nossa, imagina, todo mundo de olho azul. Pensa. Por que acontece? Olho azul, alto. Ia seguir um padrão só, né? Loiro, olho azul, alto,
tendência a ficar bombado. Ia seguir uma lógica só. Por quê? Porque a sociedade julga que o jeito ideal de ser é assim, né? Loiro, corpo top, cabelo liso, olho claro. E aí o que acontece? É claro que a sociedade que julga um padrão. Você vai ver, por exemplo, que em propagandas, como que é o modelo de propaganda que a gente tem no Brasil hoje? Loiro, olho claro, bombado, ou se não, aquela loira. Pode ser morena. Aqui no Brasil. Hã? Aqui no Brasil é mais morena. Aqui no Brasil é morena. É. Então, no caso aqui do Brasil, é o quê? Morena, bombada, aquela que não tem uma estria, uma celulite, um nada, cabelo liso. É aquela mulher. Então, dá para produzir. É a mulher da Itaipava. É a mulher da Itaipava, a Verão lá. É Verão? Fala? Acho que é verão. Então, a mulher seria aquela lá. Então, o que acontece? Dá para produzir. Jéssica, que asneira você está falando? Pesquisa. Dá. Só que existe um negócio chamado... esqueci o nome da coisa agora. Bioética, o nome da coisa. O que é a bioética? É proibido. Por que é proibido? Gente, se libera, o que ia acontecer? Ninguém mais iria aí reproduzir da forma convencional. Ninguém mais. Para quê? Ninguém mais. Todo mundo ia selecionar as características que quer no filho. Eu concordo, por exemplo, gente, com as características questão de doença. Eu concordo. E dá para prever muita coisa. Para não nascer com síndrome de Down. Para não nascer lá com a doença hereditária. Porque existem doenças, gente, que são passadas aí de geração em geração. E eu concordo com mexer com isso? Concordo plenamente. O problema é que quando eu libero para mexer com a doença, a pessoa vai editar do jeito que quer. E aí nós temos um problema, né? E aí Imagina, a mulher tá lá fazendo inseminação artificial, né? Ela vai selecionando, não, eu quero ele alto, moreno, é loiro, olho azul. E a vida, tem como, gente. Porque o que acontece? Vocês já pararam para pensar? O milho transgênico. Vocês já comeram alguma coisa que tinha o Tzinho lá embaixo? Já comeram? O Tzinho de transgênico? Nunca reparei, não. Repara, gente. Repara nessas pipoquinhas que a gente compra de mercado, esses esquininhos, sabe? Esses negócios. Não tem nada que não é transgênico mais, não. Muito difícil. Não, você tá aí. Caralho. Então, o que acontece? Olha para vocês verem nessas pipocas, esse negócio de fandangos, essas coisas assim. Você vai ver que lá embaixo tem um Tzinho. O que é aquilo? É um alimento que é transgênico. Por exemplo, é um milho que é transgênico. O que é o milho transgênico? Ele teve o DNA modificado. E aí, o que acontece? Por exemplo, um milho ali, imagina que o cara é um plantador forte lá, tem uma lavoura forte, e a lavoura dele está sofrendo com praga. Aí ele vai lá, paga um laboratório para produzir uma semente de milho que é resistente àquela praga que ele está sofrendo. E aí, o que acontece? Vai lá, tira aquela parte do DNA daquela planta que sofre com praga e coloca outra no lugar que não sofre. Edição genética. E aí, o que acontece? Se dá para fazer, por exemplo, em planta, é óbvio que dá para fazer com gente também. Mas não se pode fazer isso. Mas, gente, eu não duvido não que daqui a uns anos aí vai ser regularizado isso. Só que o que acontece? Porque ninguém segura o ser humano, né? O ser humano é sem freio. E aí o que acontece também? Isso é ruim? É ruim. Sabe por que é ruim? Primeiro, vai começar a surgir pessoas do mesmo jeito. Vai começar a surgir um monte de gente do mesmo jeito. Começar a surgir e aí, isso é um problema? Sim, é um problema. Sabe por que é um problema, gente? A variabilidade... Vai ser todo mundo padronizado. Vai ser todo mundo padronizado. Mas o que acontece? A variabilidade genética, gente, é muito bom. Sabe por que é muito bom? Porque ao longo do tempo, a natureza ela seleciona os mais adaptados. Se for todo mundo igual. Verdade. Sabe por quê? Se a gente for olhar, sabe por quê? Imagina, se for todo mundo igual e nenhum deles for adaptado, todo mundo vai morrer. Se der uma peste aí, todo mundo morre. Por exemplo, por que o coronavírus mata alguns e outros não? Porque o corpo de alguns é adaptado, corpo de outros não. Aí você pensa que todo mundo fosse do mesmo jeito. E aí o corpo não se adaptasse a um vírus desse. O que aconteceria?
Acabou tudo já. A espécie seria extinta, pra vocês terem uma ideia. E aí que é aquela coisa, né? A natureza seleciona os mais adaptados. E acaba que dentro da espécie vai morrendo uns aos outros aí, dependendo aí da adaptação. Se fosse todo mundo igual, aconteceria isso aí. Mas, gente, por isso é que não pode. Principal fator aí que não pode aí editar do jeito que você quer. Mas eu não duvido que já tem se editado do jeito que quer, não. Eu não duvido, não. Eu acredito que já deve ter, sim. Mas, enfim, Uns não vou nem entrar. testezinhos. Hã? Já deve ter uns testezinhos aí pela Ah, terra. já deve, com certeza. Um laboratório aí, fundo de quintal. Fundo de quintal não, mas o que eu digo é assim, ó. Por exemplo, Escondido. escondido, deve ter muito teste escondido aí. A gente é porque a gente não tá por Lisado. dentro. Ah, Mas mas vamos lá, gente. Hã? Mas não, pode ir. Então, gente, a partir da década de 1940, com o avanço dessa ciência, foram realizadas novas descobertas acerca do material genético, com a identificação das moléculas de DNA e a criação do modelo de dupla hélice, a descoberta do código genético e, mais recentemente, a transgênese. Gente, então, por exemplo, a partir de 1940, teve avanços na área da genética. E aí, a partir desses avanços, por exemplo, conseguiu-se descobrir que o DNA é dupla hélice. Vou colocar de novo a imagem para vocês verem aqui, ó. Deixa eu colocar uma imagem aqui, ó. Deixa eu procurar onde é que ela tá. Aqui, ó. Olha aqui para vocês verem. O que é isso de dupla hélice? Aqui nessa imagem aqui, ó, tá vendo que o DNA ele tem como se fosse uma fita dupla entrelaçada? O RNA não, é uma fita simples. O DNA é uma fita dupla. Então, a partir lá... Deixa eu voltar aqui para o meu slide que eu estava. Cadê, gente? Aqui. Então, a partir lá de 1940, se descobriu primeiro que o DNA é dupla hélice, isso é muito importante. Descobriu lá também o código genético. Jéssica, o que é código genético mesmo? Lembra lá que o DNA comanda, RNA leva a mensagem, proteína executa? Isso é o código genético. Lembra lá que o RNA chega com um código para a proteína? Isso é o código genético. Então, a partir lá do desenvolvimento da genética, que foi possível lá descobrir o código genético. E mais recentemente aí, a transgênese. O que é a transgênese? Mudar lá um pedacinho lá de um DNA, mexer no DNA. E aí, gente, é muito cabuloso esse negócio lá da edição do DNA. Então, gente, ao estudar genética, alguns termos aparecem com frequência e estão extremamente importantes aí para a compreensão dos fundamentos da hereditariedade. Então, é importante a gente entender alguns termos. Por quê? Porque aí, na hora que eu falo, vocês não ficam assim, o que é isso mesmo? Primeiro termo aí que eu quero falar com vocês. Fecundação cruzada. O que é a fecundação cruzada, Jéssica? Então, ocorre quando há combinação de gametas entre indivíduos diferentes. Isto é, acontece a fecundação dos gametas masculinos de um indivíduo com os gametas femininos de outro. Então, dessa forma, as características de indivíduos distintos se interagem, garantindo a variabilidade genética da espécie. Gente, o que é a fecundação cruzada, então? O que acontece? Nós, seres humanos, nós não somos frutos lá dos gametas do meu pai e da minha mãe? Isso é fecundação cruzada. É quando eu junto gametas de indivíduos distintos. Jéssica, mas não acontece isso em todas as espécies, não? Não. Tem planta, gente, que o órgão masculino e feminino fica dentro de uma planta só. Não tem uma planta feminina e uma planta masculina. Então, a fecundação cruzada ocorre aí quando há combinação de gametas entre os indivíduos. Então, a gente chama aí de fecundação cruzada. E aí, isso é importante, a fecundação cruzada? Demais, gente. Sabe por que é importante a fecundação cruzada? Garante a variabilidade. E aí, volta naquele fator que eu falei. Se não tiver variabilidade genética, o que acontece? Surge a praga no mundo, mata todo mundo. E aí, o que acontece quando mata todo mundo? Fica extinto, né? Então, espécies, gente, que não tem muita variabilidade, elas tendem a ficar extintas mais rápido. Por quê? Porque não tem variabilidade,
Se surgir lá uma coisa que pega todo mundo, mata tudo e acaba. Então, basicamente, essa é a ideia. Galera, eu já vou interromper a aula aqui, porque já está quase dando 9 horas e vocês têm que entrar na próxima. Coloca o nome de vocês aí no bate-papo. Entendeu o que eu quis falar aí? Deu para entender a ideia da coisa? Entendeu aí, Arthur, Deu. João Fernando? Entendi. O João Fernando já até saiu. Então tá bom, então. Muito obrigada, gente. A gente volta na próxima aula. E lembrando que tem a atividade avaliativa essa semana de física. Física tem atividade. Mandei o cronograma. Biologia e química não tem, porque nós não acabamos o conteúdo, mas física tem. Então, se eu não me engano, é amanhã a nossa aula já de física. Eu vou até olhar, mas tá lá no cronograma. Mandei o cronograma para vocês lá. Até mais, gente. Até. Mas...